Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Isso mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Hoje nós, ao celebrarmos o 17º domingo do tempo comum, o evangelho de hoje começa uma série escrita por São João. Apesar de nós estarmos no ano B, que é relacionado mais ao evangelista Marcos, mas agora vamos pegar um pouquinho quando começamos essa parte da multiplicação dos pães, e alguns domingos nós vamos ver quando Jesus se expressa como o pão descido do céu. Nós ouvimos na primeira leitura, no livro dos Reis, um fato que aconteceu com Eliseu. Eliseu, que é como que um substituto do profeta Elias, e que chegaram levando a ele 20 pães de cevada, de trigo novo. Eliseu mandou que distribuísse ao povo. Quem trouxe aqueles pães falou: "Mas 20 pães para 100 pessoas?" Eliseu repetiu: "Distribua e vai sobrar." Todos comeram à vontade e sobrou. Isso é uma referência também ao Evangelho. Mas antes de entrarmos propriamente nessa parte da multiplicação, primeiro Jesus
passou para o outro lado do mar de Tiberíades e subiu ao monte. No Evangelho do domingo passado, foi exatamente esse texto de Marcos, na verdade, que Jesus atravessou o mar, tentando levar os seus discípulos para um lugar sossegado para o descanso, e o povo chegou junto, ou às vezes até antes, ou apanhou Jesus lá, e Jesus fez uma declaração: este povo está como ovelhas sem pastor. Teve compaixão daquele povo, ensinou, pregou a eles. E hoje, então, em João, Jesus atravessou o mar Tiberíades e subiu ao monte. Isso faz uma referência a Moisés, lá no Antigo Testamento, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para um momento de oração, para um contato com Deus. E subir o monte, ele tem um significado de estar mais próximo. Mais ou menos no alto é mais esse sentido de recolhimento, de oração, de privacidade. No nosso modo de entender hoje, às vezes, fala assim, mora lá em cima, lá perto do céu. Mas não é bem isso só. É o sentido também de estar sozinho e poder conversar com Deus. Enquanto Moisés conversava com Deus, recebendo as tábuas da lei, o povo aprontava lá embaixo. Fizeram um bezerro de ouro, adorando aquele ídolo feito das joias que recolheram, fundindo, fazendo esse bezerro de ouro, quando Moisés desceu. Então foi aquela confusão, né? E aí Jesus, ele sobe ao monte com os discípulos e se assenta. Aí veio o povo, a multidão, e que Jesus se preocupou com eles, como diz, o pão da palavra. Jesus ensinou para eles, Jesus pregou, e depois ele multiplicou o pão, alimento físico. É o que nós fazemos na nossa celebração da missa, na nossa liturgia, um pouco isso. É claro, a celebração da missa é mais do que isso, que é através da instituição da Eucaristia, o sacrifício da cruz, mas é um sinal da nossa liturgia. Temos a liturgia da palavra, quando Jesus nos fala, Deus no todo, no Antigo e no Novo Testamento, e depois a mesa da palavra, que nós chamamos de ambão, que é essa estante que é própria para a proclamação da palavra de Deus, e a mesa da Eucaristia, que é o altar. São inseparáveis. No espaço celebrativo que nós chamamos, que é um presbitério, então nós não podemos deixar de ter a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Porque Deus que nos fala, depois nos reparte o pão que é a Eucaristia. E Jesus ficou com pena, com dó daquele povo. Não queria dispensar aquele povo que poderia desfalecer pelo caminho, depois de tanto ouvir a sua palavra. Aí Jesus pergunta a Filipe, como nós vamos saciar essa multidão? Como nós vamos alimentar? Onde comprar pão? E aí Jesus, ele se preocupa não só com a palavra, mas também com a fome daquele povo. De vez em quando a gente vê umas besteiras, né? Desculpa a palavra, na internet, quando algum da igreja começa a falar da partilha, de ajudar o pobre que passa fome. Alguns falam, a igreja tem que preocupar em pregar a palavra de Deus. Sim, mas Jesus preocupou em dar alimento também. Ele se preocupou com isso, porque ele multiplicou os pães em favor daqueles que estavam ouvindo a palavra. É como se a gente falasse assim, agora nós vamos ficar um dia inteiro em oração, mas não vai ter hora de lanche, de almoço, de jantar, nem água pode beber. Nós estamos matando essa pessoa. E Jesus se preocupa com o bem-estar das pessoas. Aquela expressão que saco vazio não para em pé, né? Quando a gente está com alguma coisa nos incomodando,
a gente não consegue rezar, não. Venha à igreja com o sapato apertado. Vai ficar incomodando o tempo todo. Venha para a missa à noite sem ter comido nada durante o dia. A gente fica aflito para acabar, para ir embora. Será que vai ter lanche depois da missa? Será que vai ter um jantar? Eu não vejo a hora de chegar, de voltar para casa. E a gente não reza, porque a fome, ela é maldita. Ela nos maltrata. Ainda que a gente tenha fé. São Tiago fala, está com fome? Vai lá, reza, que você vai ficar saciado? Não. Está sentindo frio? Reza, que você vai se aquecer? Não. Precisamos dar o pão, precisamos dar o agasalho para quem está com frio, para que a pessoa se sinta fortalecida. Às vezes, não, é assim mesmo, vamos rezar, mas a fé sem obras é morta, nos diz São Tiago. E Jesus, ele praticou as boas obras. E aí, voltando, quando ele pergunta, Tiago fala assim, nem 200 moedas de prata são necessárias para comprar alimento para tanta gente. Isso dá a entender aquela ideia mercantilista. Tem que ter dinheiro, tem que juntar dinheiro para comprar alimento para os outros. E aí? Quantas vezes a gente vai à casa de uma pessoa simples, pobre, assim, olha, vem tomar um café, vem almoçar, vem jantar, aquela expressão de come um, come dois, a gente come três, come quatro, sempre sobra alguma coisa. Agora se a outra, não, deixa um dia que a gente tiver em condições, eu vou te convidar para almoçar lá em casa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Isso a gente que não precisa tanto, né? Mas muitas vezes o outro que precisa, nem isso ele não ouve. E aí vem André. André vem da palavra Andrés, em grego significa homem, ser humano. Já olha mais no sentido humano. Ah, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Primeiro que o menino não tinha valor nenhum, tanto que o Evangelho fala que sentaram ali para comer cerca de 5.000 homens. Mas é homem, como diz, é linguado por homem, macho mesmo, né? Homem, sexo masculino. A outra tradução fala, sem contar as mulheres e as crianças. Porque a mulher e a criança não tinha valor, não. Exatamente o menino estava com 5 pães e 2 peixes. Mas que isso para tanta gente, como lá no Eliseu, 20 pães para 100 pessoas? O que acontece? Se somar 5 com 2, dá 7. É o número da perfeição. Jesus é a perfeição. E Jesus manda distribuir aquilo e todos comeram à vontade. Ainda sobraram 12 cestos. Vejam que se fosse 5 pães e 2 peixes, colocasse um em cada cesto, ia dar só 7 cestos. Isso antes de distribuir. Depois de distribuir, sobraram 12 cestos. E quantas vezes nós vemos nas nossas casas, aquelas famílias mais pobres, compram um pão, talvez a gente come sozinho, mas a família é grande, tem que dividir em 4, 5, 6, um pedaço para cada um e todo mundo come. Porque houve o quê? Divisão, foi distribuído. Quem é mãe sabe muitas vezes o que é isso, né? Quando nos apertos, o que faz para os seus filhos? Estou falando mãe porque é quem está mais em casa. E Jesus distribuiu, e com isso sobrou. Se aquele menino falasse, não, isso é meu. Aí André, mas Jesus está pedindo. Não, mas é meu. Não haveria essa multiplicação dos pães. Houve a multiplicação porque estavam ali os pães e os peixes à disposição. Eu garanto que muitos aqui já fizeram a experiência. Talvez a gente marque um encontro de igreja mesmo. A gente fala assim, cada um leva o seu lanche, depois nós vamos colocar para partilha. Eu levo aquilo que eu dou conta de comer. O outro leva o que dá conta de comer. No final, sobra. Isso não é uma vez nem duas, não, sempre sobra. Imagina quem vai acampar também,
Talvez leva ali cada uma coisa, um leva isso, leva. Depois, quando a partilha, imagino, nunca fui, né, acampar, mas imagino que sobra. Agora, se eu levo alguma coisa, levo até a mais, eu como, não posso sobrar para voltar para casa. A gente come, fica aí quase sem poder respirar de tanto comer e depois volta para casa insatisfeito. Mas quando há partilha, é o milagre. Esse milagre da multiplicação, Jesus poderia, num gesto com poder divino, fazer aparecer pão e peixe para aquele povo. Mas a multiplicação se deu porque alguém tinha colocado à disposição, que era um menino, colocou pães e peixes. Ali fala também que eles comeram à vontade. Ninguém deu um sinalzinho, agora está na hora de parar. De maneira nenhuma. E hoje muita gente tem que falar, não pode comer muito não. Tudo depende do que tem em casa, é do salário mínimo que ganha. O fulano não come muito não, porque tem que deixar para o seu irmãozinho. Quer dizer, a gente tem que ficar controlando até a comida da nossa casa. Pelo preço que está, pelo salário que ganha, por aquilo que recebe como cestas básicas, tem que ficar controlando. E o Brasil, esse país gigante, em que vira e mexe estão anunciando recorde, isso não é de hoje, recorde de produção de grãos, soja, milho, arroz, recorde de produção de frutas, de alimento em geral, de carne, e gente passando fome. Será que esse pessoal que bate esses recordes na produção, na venda, fala que tem que vender, tem que trazer dólar para o Brasil, tem que render muitas divisas para o Brasil, pensa depois na distribuição para quem não tem nada? Não. Mas vamos pensar pequeno. No nosso meio, a gente não é grande produtor, talvez não é nada, mas quanto desperdício. Há muitos anos, até uns 20 anos, eu ouvi algo assim, que, olha, você planta lá o produtor de alface, até aquela alface ser consumida, ele costuma perder até 60% dela. Porque às vezes não colhe no tempo certo, já é uma folha que não presta, no arrancar, no colher, é no transporte para aqui, é no armazenamento, é no outro transporte, é para o comércio, é a gente ir ficar escolhendo. Tem gente que gosta, tem o prazer de estragar, inclusive enfiar a unha até nas frutas. Isso acho que aqui não acontece não, né? Só lá no exterior. Mas aí vai estragando tudo. E quando chega em nossa casa, a gente coloca na geladeira ou coloca no lugar apropriado, depois esquece, aquilo apodrece. Aí faz de sobra, joga o resto fora, a gente serve demais no prato e sobra. Olha quanta alface, estou citando alface com qualquer outro alimento, quanta alface se perde, desde a produção até o fim último, seja ele era comida ou jogado fora. Eu gosto de citar de vez em quando, né? E hoje eu citei na outra missa, um amigo meu falou uma vez, eu não deixo sobrar um grão de arroz no prato. Para muita gente é falta de educação, né? Não, é falta de educação, está com fome, serve mais. Mas por quê? A gente serve o arroz, cada um. Se nós temos 200 milhões de brasileiros almoçando, comendo arroz, claro que nem todo mundo come arroz. Ao final de cada refeição, são 200 milhões de grãos de arroz em cada refeição. E quanto alimento pode ser dado para muita gente que passa fome? Só que tem gente que não deixa sobrar um grão, não, é uma colherada. E muitos, não vou culpar mães não, mas muitas mães servem à vontade. Você come o que você der conta, o resto você deixa. Aí come um tanto de coisa lá,
sobra 80%, aí eu quero isso aqui, vai dar uma bocada naquilo, sobra, e pega outro, sobra. Isso eu vejo. Dá vontade de falar, mas não estou na minha casa, quando eu vou à casa dos outros e vejo, dá vontade de falar. Não é que eu vou agora, vai sobrar 2 grãos de arroz, eu vou juntar para dar para os outros. Não é isso. Mas eu tenho que ter essa educação de saber aproveitar, saber economizar. E se não serve para mim, essa economia deve servir para os outros. Então, às vezes, a gente fala dos outros que produzem muito e que jogam fora ou guardam para si, mas às vezes nós que temos pouco, não sabemos aproveitar, não sabemos distribuir, não sabemos partilhar. Muita gente passa fome. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em